vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuemos de pé para ouvirmos o anúncio do dia da Páscoa. No verites, irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano 31 de março. Em cada domingo Páscoa semanal, a Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico.
As cinzas, início da quaresma, a 14 de fevereiro, a ascensão do Senhor, a 12 de maio, Pentecostes, a 19 de maio, corpo e sangue de Cristo, a 30 de maio, o primeiro domingo do Advento, a 1º de dezembro, também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar. Na solenidade da Epifania do Senhor, acontece também esse rito onde é anunciado solenemente o dia da Páscoa do Senhor. Esse rito deriva de uma tradição antiga, onde na Epifania uma comitiva de Alexandria anunciava ao Papa o dia da Páscoa. Em Alexandria havia maiores cientistas capazes de calcularem com exatidão o dia da Páscoa. Nós sabemos que cada ano a Páscoa cai num dia diferente, porque é a primeira lua cheia do mês de Nissan. Então, aquela comitiva apresentava ao Papa o dia da Páscoa. E assim, depois, para toda a igreja, ficou a tradição de, no dia da Epifania, ser anunciado solenemente o dia da Páscoa e, por consequência, os principais dias do ano litúrgico. Mas o que significa a Epifania do Senhor que hoje celebramos? A palavra Epifania, ela significa exatamente manifestação. É quando Jesus é manifestado a todos os povos, aqui representados pelos reis magos. Jesus se apresenta, Jesus se manifesta, Jesus se deixa encontrar. Mas eu gostaria de meditar sobre duas atitudes dos reis magos e, por último, sobre os presentes que eles levaram. A primeira atitude: não foram somente os reis magos que viram a estrela no Oriente. Certamente muitas outras pessoas viram aquela estrela. Muitas outras pessoas olharam para o céu e puderam observar uma estrela diferente. Mas somente os reis magos encontraram Jesus, porque somente eles se puseram a caminho. Amados irmãos, aqui surge para nós o primeiro ensinamento desta solenidade. Precisamos ver a estrela de Deus na nossa vida, ou seja, precisamos observar, precisamos perceber os sinais de Deus na nossa existência, os sinais de Deus no céu da nossa vida, mas precisamos também nos colocar a caminho para chegarmos à manjedoura. Precisamos não apenas perceber esses sinais, mas devemos, sobretudo,
uma vez percebidos os sinais, nos encaminharmos para Belém e assim nos encontrarmos com Jesus. E a segunda atitude, vejam que o primeiro lugar onde os reis magos vão procurar o menino Jesus é no palácio de Herodes. Mas o menino Jesus não estava no palácio de Herodes. O rei de Israel era esperado que nascesse no palácio em Jerusalém, e no entanto, ele nasceu num presépio, numa manjedoura, numa gruta. Significa então para nós que nós devemos estar prontos para as surpresas de Deus. Às vezes a gente espera também encontrar Jesus no palácio de Herodes, quando na verdade ele está no presépio de Belém. Às vezes a gente espera encontrar Jesus num grande milagre, e na verdade Jesus está na cruz de cada dia. Às vezes a gente espera encontrar Jesus num grande momento de oração, e às vezes o Senhor está nos esperando no momento de discreto silêncio. Às vezes a gente busca encontrar Jesus no meio daquele momento de paz, de tranquilidade. E Jesus está nos esperando na luta de cada dia. Então, amados irmãos, nós precisamos ter a capacidade, como os reis magos, que buscaram Jesus em Jerusalém, não encontraram, foram ainda buscá-lo em Belém. A capacidade, então, de saber surpreender-se com o lugar onde Deus se encontra. E por último, os 3 presentes oferecidos pelos reis magos, que carregam em si um grande significado. Primeiro, o ouro representa a realeza de Jesus. Aquele que nasceu em Belém é verdadeiramente o filho de Davi, é o herdeiro do trono de Israel, é verdadeiramente o rei do mundo. E nós precisamos oferecer a este rei o ouro da nossa existência. Nós precisamos oferecer a Jesus Rei a nossa vida, para sermos sempre súditos do seu reino. Depois, oferecem a Jesus o incenso. O incenso é este elemento oferecido a Deus. E quando os reis magos oferecem incenso àquela criança, estão dizendo que aquela criança é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Estão afirmando que Deus se fez criança para nos salvar. E por último, oferecem a Jesus a mirra, para lembrar-nos que aquela criança que por nós nasceu, um dia irá morrer para nos salvar. Lembremo-nos daqueles elementos que foram entregues, ou melhor, colocados sobre o corpo de Jesus morto na Sexta-feira Santa: mirra e aloés. A mirra é um elemento utilizado para embalsamar os corpos. E já no momento do nascimento de Jesus, nós encontramos o motivo da sua existência, o motivo da sua vida. Ele veio até nós para dar a sua vida por nós, para morrer e ressuscitar, para nos salvar, para nos levar para o reino de seu Pai, livrando-nos do pecado e da morte. Vivamos com alegria este dia, mas deixemo-nos sobretudo tocar pelo exemplo dos reis magos, que em primeiro lugar veem a estrela e se põem a caminho, que em segundo lugar
se deixam surpreender por um Deus que não nasceu no palácio de Herodes, mas nasceu na gruta fria, cheia de animais. E depois ofereçamos também ao Senhor os presentes da nossa existência: o ouro, o incenso e a mirra. E agora, de pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,